Qual é o propósito da lei de Deus? Será que o propósito da lei de Deus é salvar? Livrar o pecador da condenação? Não. O propósito da lei de Deus é mostrar o pecado. Agora, se a pessoa quiser se livrar dele, aí já é coisas à parte. Mas a lei de Deus, ela tem por finalidade apontar para o homem, o ser humano, o caminho que ele tem que andar nele. Sem o conhecimento da lei, não tem como as pessoas entender o propósito de Deus. Romanos 3,20 diz assim: porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Nós só sabemos que uma coisa é pecado por meio da lei de Deus. Quem nunca estudou a lei de Deus, quem não conhece a lei de Deus, ela pode até conhecer alguns pecados, mas não todos. Não todos. Há pecados que já está escrito no coração das pessoas, mesmo sem as pessoas conhecer a lei. São 6 mandamentos que as pessoas não precisam de conhecer a lei de Deus para saber que é pecado. Por exemplo, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não dirá falso, não cobiçar e nem levantar esses mandamentos. Se esses mandamentos eles já estão escritos no coração das pessoas. Mas tem mandamento que se não tiver a lei de Deus, a gente não sabe que é. É os 4 primeiros mandamentos. E os 4 primeiros mandamentos diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e santificar o dia de sábado. Esses 4 mandamentos, a gente só conhece eles por meio da lei. Então, Paulo, lá em Romanos, Paulo escrevendo, diz: eu não conhecia o pecado senão pela lei. A utilidade da lei é mostrar para o pecador o pecado. A lei é como um espelho que mostra o que está no rosto das pessoas, no corpo das pessoas. Por meio do espelho, a gente sabe se está limpo, se está sujo, qual que é o sujo que está. Assim também a lei mostra o pecador os seus pecados. Romanos 5,20 diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça de Deus, ela supera o pecado. Só sabemos que existe pecado por meio do conhecimento da lei de Deus. Ninguém vai saber se uma coisa é pecado, senão por intermédio da lei. Romanos 7,7 diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? Não. A lei não é pecado, de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a cobiça, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então, a lei aponta o pecado. A gente poderia dizer assim: eu não conheceria que existe apenas um único Deus, se a lei não dissesse: não terás outros deuses diante de mim. Se não existisse uma lei que apontasse, que falasse que não pode ter outros deuses além do Pai, nós nunca ia saber que existe apenas um único Deus. Mas como a lei diz, como Deus diz através da lei, que não é para ter outros deuses além dele, então nós sabemos que ele é o único Deus. Então aí já não há desculpa mais para o pecado, né? Porque Deus já avisou que só ele é Deus. Mas algumas igrejas ensinam que existe mais de um Deus além do Pai, existe o Deus Filho, existe o Deus Espírito Santo. Pois é, mas a Bíblia diz que
A lei diz que há um único Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Quem quiser colocar outros deuses além do Pai, aí já é transgressão da lei. Já está cometendo pecado contra a lei de Deus, está negando a lei de Deus. E o resultado é desastroso. Eu não conheceria que existe apenas um único Deus, se não existisse uma lei. Só podemos saber que existe um único Deus por meio do primeiro mandamento. Ah, mas o Jesus é Deus. Uai, mas se o Senhor Jesus é Deus, a Bíblia diz que há um único Deus, e Paulo fala que esse único Deus é o Pai. O Senhor Jesus também fala que esse único Deus é o Pai, está lá em João 17:3. E se a gente está querendo dizer que existe um único Deus, que Ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo ao mesmo tempo, então aí já não é um único Deus mais. A pessoa já desviou dos caminhos do Senhor e já está seguindo seus próprios caminhos, seguindo os caminhos do inimigo, seguindo o caminho do paganismo, porque os pagãos é que inventaram essa doutrina aí da trindade. Se as pessoas querem seguir a trindade, se quer seguir erradamente, que segue, mas segue sabendo que a lei de Deus manda adorar, manda ter apenas um Deus, o Pai. Como nós saberia que existe um único Deus, se a lei não dissesse que há um único Deus? Não tinha como. Se não existisse o primeiro mandamento e as pessoas dissessem para a gente que há Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e os três são apenas um, tudo bem, se não existisse o primeiro mandamento, poderia acreditar, mas com o conhecimento do primeiro mandamento, quem acreditar assim está negando a lei de Deus.